O propósito de Deus para a sua vida. Todos nós buscamos propósito, aquela razão maior que nos faz acordar todos os dias com um sentido renovado. Mas para nós, cristãos, o propósito não é apenas uma busca pessoal, é a revelação do próprio Deus, que em sua sabedoria e amor, nos criou com um chamado único, uma missão especial que Ele planejou antes mesmo de nascermos. A palavra de Deus nos ensina em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa poderosa nos lembra que, mesmo em meio aos desafios e incertezas da vida, Deus está conduzindo tudo para o nosso bem. Mas o que significa ser chamado segundo o propósito de Deus? Como podemos descobrir esse chamado e viver plenamente a vida que Ele nos desenhou? Em primeiro lugar, precisamos compreender que o plano de Deus para nossas vidas é muito maior do que podemos imaginar. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas vezes, em nossa caminhada, sentimos que estamos perdidos, mas Deus nunca está confuso. Ele já traçou o caminho à nossa frente, e o seu plano é sempre para o nosso bem. Buscando a vontade de Deus em meio às incertezas. O primeiro passo para descobrir o propósito de Deus é buscar sua vontade acima de todas as coisas. Jesus nos ensinou, em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele nos revela o nosso lugar no seu plano. Assim como o salmista Davi, devemos ser pessoas segundo o coração de Deus, e isso começa com a busca contínua pela sua presença e pela sua vontade. Talvez você esteja se perguntando: como eu posso saber qual é o meu chamado? A resposta começa com um coração disposto. Um exemplo de alguém que buscou a vontade de Deus e encontrou o propósito divino é Moisés. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, ele não se achava capaz, mas Deus não vê como o homem vê. Ele conhece o nosso potencial, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Assim como Deus guiou Moisés, Ele também tem um plano para você. Ele conhece seus dons, suas fraquezas, suas lutas, e é através disso que Ele manifestará o seu propósito. Noé e a insanidade da fé. Noé é outro grande exemplo de alguém que viveu intensamente o propósito de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor dizia o contrário. Imagine o que deve ter sido construir uma arca gigantesca em um tempo em que sequer chovia. As pessoas ao redor de Noé provavelmente o ridicularizavam, chamavam-no de louco, de visionário insano. Ele construiu uma arca durante anos, sem ver uma gota de chuva cair, apenas confiando na palavra que Deus lhe havia dado. Noé foi firme em seu propósito, mesmo quando parecia absurdo aos olhos da sociedade. Nos dias de hoje, muitos de nós enfrentamos essa mesma pressão. Seremos taxados de loucos por acreditar que não somos deste mundo, que estamos aqui aguardando a volta do Senhor Jesus, que vivemos por um propósito eterno e não pelos prazeres momentâneos deste mundo. Noé nos ensina que, quando seguimos o propósito de Deus, a aprovação dos outros não é necessária. Ele caminhou com fé e confiança em Deus, e a sua obediência salvou a sua família e garantiu a continuação da humanidade. Assim como Noé, nós também temos um papel importante no plano de Deus. Ele nos chama a sermos firmes, a perseverarmos mesmo quando parece que tudo está contra nós. A jornada de Abraão e a fé na promessa. Outro exemplo de uma vida dedicada ao propósito de Deus é o de Abraão. Ele foi chamado a deixar tudo o que conhecia, sua casa, sua terra, sua parentela, para seguir um caminho incerto. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus lhe diz: Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não hesitou, mesmo sem saber para onde ia, confiou plenamente nas promessas de Deus. Ele sabia que o chamado de Deus era maior do que suas próprias certezas, e, por isso, tornou-se o pai de uma grande nação. Muitas vezes, Deus nos pede que deixemos nossa zona de conforto para cumprir o seu propósito. Isso pode parecer assustador, mas Abraão nos ensina que, quando caminhamos em fé, Deus nunca nos deixa sozinhos. Sua obediência não apenas o abençoou, mas abençoou gerações inteiras. O propósito de Deus em nossas vidas muitas vezes impacta não só a nós, mas também as pessoas ao nosso redor e até futuras gerações. Gideão, do medo à coragem. Quando olhamos para a história de Gideão, vemos um homem que, a princípio, duvidou de sua capacidade. Ele se via como o menor de sua família e sua tribo como a mais fraca de Israel. Quando Deus o chamou para liderar um exército e derrotar os midianitas,
Gideão hesitou. Ele questionou, pediu sinais, testou a paciência de Deus. Mas Deus, em sua graça, continuou a reafirmar o chamado. Gideão, em Juízes, capítulo 7, com apenas 300 homens, venceu um exército inimigo numeroso porque confiou em Deus. Isso nos ensina que o propósito de Deus em nossas vidas não depende de nossas capacidades, mas de sua força agindo através de nós. Quando nos colocamos à disposição de Deus, Ele transforma nossa fraqueza em força, nosso medo em coragem, e nos capacita para realizar o seu plano. Antes de continuar com esse vídeo, não podemos deixar de expressar a nossa satisfação em trazer um conteúdo tão precioso para você. Estamos sempre nos esforçando para trazer sempre uma mensagem totalmente iluminada e baseada na palavra de Deus para abençoar sua vida. Então, por favor, curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Assim você abençoa nosso trabalho e também tem a oportunidade de edificar a vida de alguém, compartilhando esse vídeo. Agora, voltando à mensagem. Balaão, o aviso de Deus em meio ao desvio. Balaão é um exemplo que nos alerta sobre a importância de seguir o propósito de Deus sem nos desviarmos por ambições pessoais. Balaão era um profeta que tinha o dom de ouvir a voz de Deus, mas sua ganância quase o fez desobedecer à vontade divina. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus o impediu de seguir esse caminho. De maneira extraordinária, Deus usou até mesmo uma jumenta para falar com Balaão e desviá-lo do erro. A história de Balaão nos mostra que, mesmo quando tentamos seguir nossos próprios interesses e ignorar o propósito de Deus, Ele é misericordioso e nos dá oportunidades para voltar ao caminho certo. É um lembrete poderoso de que devemos estar atentos à voz de Deus e ser fiéis ao seu propósito, mesmo que isso signifique renunciar aos nossos desejos egoístas. José, de escravo a governador. Outro grande exemplo de propósito é José do Egito. Vendido por seus próprios irmãos e enfrentando anos de escravidão e prisão, José poderia ter perdido a fé no plano de Deus para sua vida. Mas mesmo nas piores circunstâncias, Deus estava com ele. José foi promovido, de escravo, a governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa do império, porque permaneceu fiel ao propósito de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história nos ensina que, mesmo nos momentos de maior provação, Deus está trabalhando para cumprir um propósito muito maior do que nossas circunstâncias atuais. José salvou sua família e uma nação inteira da fome, mostrando que os planos de Deus sempre visam um bem maior. De copeiro a governador. Neemias é um exemplo claro de como Deus pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. Inicialmente, Neemias era apenas um copeiro, servindo ao rei da Pérsia. No entanto, Deus plantou em seu coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Com ousadia e fé, Neemias pediu permissão ao rei para liderar essa obra monumental. Deus abriu portas que pareciam impossíveis, e apesar das inúmeras adversidades e oposição que enfrentou, Neemias perseverou e cumpriu seu propósito. Ele se tornou governador e reconstruiu não só os muros da cidade, mas também a esperança e a fé do povo de Israel. Isso nos mostra que, quando nos colocamos à disposição de Deus, Ele nos conduz a missões maiores do que podemos imaginar. Jeremias se sentia incapaz. Muitas vezes, ao recebermos o chamado de Deus, sentimos que somos pequenos demais para cumprir algo tão grande. Jeremias, o profeta, sentiu isso profundamente. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 6, ele disse: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança." Ele se via incapaz de ser a voz de Deus para o povo, mas Deus lhe respondeu: "Não digas, sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás." Jeremias capítulo 1, versículo 7. Jeremias foi capacitado por Deus para cumprir um propósito muito maior do que ele poderia imaginar, mostrando que Deus nunca nos chama para algo sem antes nos equipar. Isaías e os lábios impuros. Da mesma forma, Isaías, quando foi chamado, se via como alguém de lábios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ele também achava que não era digno de realizar o propósito de Deus. Mas o Senhor purificou seus lábios e o enviou como profeta às nações. Muitas vezes, nós também podemos nos sentir impuros ou indignos, mas Deus nos purifica e nos capacita para cumprir seu chamado. Ele não escolhe os perfeitos, mas purifica e capacita aqueles que estão dispostos. Jonas, tentando fugir do propósito. Jonas é um exemplo de que, mesmo quando tentamos fugir do propósito de Deus, Ele não desiste de nós. Jonas foi chamado para pregar arrependimento ao povo de Nínive, uma cidade conhecida por sua maldade e crueldade. No entanto, Jonas não fugiu por medo de fracasso ou rejeição.
mas porque sabia que Deus era misericordioso e temia que, ao anunciar o arrependimento, os ninivitas se voltassem para Deus e fossem perdoados. Ele não queria que a misericórdia divina alcançasse aquele povo, pois acreditava que eles não mereciam ser salvos. Mesmo assim, a vontade de Deus prevaleceu. Jonas tentou fugir para longe de sua missão, mas foi engolido por um grande peixe. Dentro do ventre do peixe, ele percebeu que não poderia escapar do chamado de Deus. Quando finalmente aceitou seu papel, ele pregou em Nínive, e Deus, como Jonas temia, perdoou os habitantes arrependidos, mostrando sua infinita compaixão. A história de Jonas nos lembra que, mesmo quando resistimos ao propósito de Deus, Ele tem planos maiores que nossa compreensão, em sua misericórdia, nunca desiste de nós. Além disso, ela revela o coração amoroso de Deus, que estende seu perdão até mesmo aos que parecem ser os mais indignos aos nossos olhos. Pedro, o pescador e seu grande chamado. Pedro, um simples pescador, também encontrou um propósito muito maior do que poderia imaginar. Jesus o chamou para deixar as redes e segui-lo, dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus, capítulo 4, versículo 19. Pedro era impulsivo, falho, mas Jesus viu além de suas imperfeições e lhe deu um papel fundamental na disseminação do Evangelho. Pedro pregou com ousadia e, no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram salvas por meio de sua pregação. O que Pedro pensava ser apenas uma vida simples de pescador tornou-se uma missão que mudaria o curso da história. Se você está buscando o propósito de Deus em sua vida, saiba que Ele já tem um plano traçado para você. Talvez as circunstâncias ao seu redor pareçam confusas, e você sinta que não está no caminho certo, mas confie que Deus está trabalhando em cada detalhe. A chave para encontrar o propósito divino é a entrega total. Quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, busca sua presença em oração e permanece fiel. Mesmo nos momentos de dificuldade, Deus começa a revelar o seu plano em sua vida. Lembre-se, você é parte de algo muito maior, e Deus te criou com um propósito único, que vai além dos seus sonhos e limitações. Não desista de procurar, porque Deus é fiel para guiar cada um dos seus passos e abrir as portas que você nunca imaginou. Conclusão: o propósito de Deus está ao seu alcance. O propósito de Deus para a sua vida não é um mistério oculto. Ele está se revelando a cada passo, à medida que você busca sua presença e caminha em obediência. Assim como Neemias, José, Balaão, Noé, Abraão, Gideão, Jeremias, Isaías, Jonas e Pedro, você também tem um papel importante no plano de Deus. E, se você confiar nele, ele te guiará e capacitará a cada passo. Se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas. Juntos, podemos propagar o Evangelho e impactar vidas com a mensagem do propósito de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente.